Oi, meu nome é Raíssa e esse é o Lendo e Viajando. Bom, hoje talvez eu fale um pouco enrolado no vídeo porque eu tô de aparelho móvel e eu tô com preguiça de tirar, confesso. Eu vim gravar um Piores Lidos de 2022. Não teve muito livro ruim lido, porque ano passado eu li muita coisa boa, muita coisa que eu gostei. Acho que ano passado eu realmente comecei a conhecer o meu gosto, então, tipo, não teve tanta leitura ruim. E eu tô colocando aqui, tipo, de 3 estrelas pra baixo, porque de 3,5 pra cima, eu acho que é uma leitura boa. Então tem por que colocar aqui. Então, enfim, começando. Eu acho que eu já falei desse livro aqui em algum outro vídeo, eu só não lembro qual. Mas ele vem em um box, esse livro, e são vários contos do Edgar Allan Poe. E aí são vários continhos do Edgar Allan Poe. Acho que não vai dar pra ver por causa da luz. Mas assim, me prometeu muito e não entregou nada, entendeu? Porque eu não gostei. Eu já não sou de gostar de conto, começa aí. Aí eu fui ler os contos do autor pra conhecer ele e eu não gostei de nenhum. De nenhum. Tipo, eu achei todos chatos. Eu acho que tem, tipo... Conforme eu fui lendo os contos, eu fui comentando no Scoob, tipo, cada início e final de conto. Eu nem lembro mais das histórias dos contos, entendeu? Tipo, só não foi pra mim, não desceu. Tipo, não foi horrível. Eu acho que eu dei, tipo, 2 ou 3 estrelas, podia ter sido pior. Mas foi bem ruinzinho, eu esperava bem mais. Vou falar dos dois juntos, que eu acho mais fácil. Não tem ordem de leitura, tá? Não é que eu tô falando isso aqui que tipo, eu li no começo do ano, coisa do tipo. Só tô falando. Mas, aí temos Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. Tipo, esse primeiro eu literalmente marquei uma coisa. Acho que nem vai dar pra ver, mas tipo, tem um post-it aqui. É que eu coloco os post-its muito pra dentro. E o segundo eu marquei algumas coisas. Ou seja, tipo, tem coisas que eu gostei. Só que são os livros introdutórios pra saga, e assim como os filmes, eu não gosto desses dois, entendeu? Então, eles são bem fraquinhos. E aí, o Harry Potter já dá pra falar mais do que os contos, que eu já nem lembro o que é. Harry é, tipo, um menino que ele mora com os tios, que não gostam nem um pouco dele, e aí aos 11 anos ele descobre que ele é um bruxo. E aí ele vai pra escola de magia, e aí... Bom, ele descobre muita coisa da vida dele lá, ele é um bruxo famoso e tal, porque ele derrotou, tipo, o bruxo, o pior dos bruxos. E aí é uma saga de 7 livros. É uma saga de 7 livros e 8 filmes, contando sobre, tipo, a infância até a adolescência do Harry. E ele lidando com esse fato de ser um bruxo muito conhecido, sendo que, tipo, ele derrotou o cara bebê e não sei o quê. A saga em si, tanto os livros quanto os filmes, é boa. Só que os dois são bem introdutórios, então, tipo, mesmo sendo muito fã, não foi muito pra mim, sabe? Temos o volume 1, que é Alice no País das Maravilhas, e o 2, que é Alice através do espelho. Eu adoro a animação. Eu não gosto do live action, eu não me dei nem o trabalho de ver o segundo live action, porque eu realmente não gosto. Mas eu achei que eu ia adorar o livro, pelo menos o primeiro. E eu não gostei nem um pouco. Eu não lembro qual nota eu dei. Eu vou tentar deixar em algum lugar do vídeo, na verdade, a nota que eu dei pros livros. Mas assim, eu fiquei bem chateada. Porque eu jurei que eu ia gostar muito, pelo menos do primeiro livro. E as capas são tão bonitinhas, olha, tipo, cheio de detalhes e tal. E eu não sabia nada do que acontecia no segundo filme, então eu fiquei tipo, nossa, vai ser interessante ler. O segundo livro me deixou muito embananada. Eu não entendi nada do que acontece no segundo livro. Acho que só vendo o filme pra entender, porque eu achei muito confuso. O primeiro, eu li ele, tipo, um dia, não sei, foi muito rápido, ele é muito pequenininho, mas também não foi tudo isso. Eu ainda prefiro a animação. Acho que todo mundo conhece a história da Alice, né? Nossa, eu cresci vendo o filme da Alice, é um dos meus favoritos de animação. A história da Alice é que, tipo, ela é uma criança. E aí, pelo que eu lembro, a irmã dela tá lendo alguma história pra ela, só que ela acha muito chato, porque a história não tem imagem, são só letras. E aí, de repente, ela vê um coelho correndo, e o coelho tá, tipo, de terno e de relógio, falando que ele tá atrasado. E aí ela resolve ir atrás do coelho, porque ela fica curiosa. E esse coelho, ele entra numa toca, e ela entra atrás dele, e aí ela descobre o País das Maravilhas, que é um lugar muito louco, assim. E aí, depois que ela entra e descobre esse lugar, ela vai tentar achar o coelho, tanto pra saber por que ele tá atrasado, quanto pra poder voltar pra casa, porque agora ela não sabe voltar pra casa. E aí a gente vai vendo essa trajetória. No segundo livro, no segundo filme, eu não sei nem falar o que acontece, porque
realmente não foi pra mim. Depois tem Édipo Rei, que daí eu vou ter que deixar aqui, porque eu não tenho físico. Eu li ele físico, mas era livro emprestado da escola, então eu já devolvi faz muito tempo. Édipo Rei, acho que também é uma história bem conhecida, é bem velha, e é uma tragédia grega, na verdade, né? E foi aí que eu descobri que eu não consigo ler nem tragédia grega, nem peça, nem nada, porque foi uma tortura ler um livro que não tinha, tipo, 50 páginas, provavelmente. Mentira, não sei, é que ele era bem pequenininho, então talvez ele tivesse mais, mas ele era muito curto. E aí, Édipo Rei fala de um rei, que até onde eu me lembre, tipo, tem uma profecia que o filho dele vai matar ele. E aí, quando a esposa dele engravida, ele fala, tipo, se livra dessa criança. E aí, ela vai se livrar, só que na verdade ela não se livra, né? Porque ela é, tipo, é a mãe tendo que se livrar do filho, ela não vai fazer isso. E aí, ela meio que... Eu não lembro o que ela faz, mas eu sei que, tipo, ele continua vivo. E aí, se concretiza, né, a profecia. Não dá pra fugir do seu destino, né? Mas enfim, eu gosto do filme. Eu posso estar ficando muito louca, mas eu juro que eu vou ver um filme desse livro, dessa peça. Mas o livro não foi pra mim, porque eu realmente não gosto de peça. E eu acho que a tragédia grega também não é pra mim, mas enfim. Eu não sei também que nota eu dei, mas eu sei que foi bem baixa, porque eu realmente não gostei. Depois eu li Pirotécnico Zacarias, que eu achei horrível, porque eu tive que ler por causa da escola, e aí eu já não gostei, porque eu odeio ler coisa forçada, sabe? Tipo, eu não tava lendo porque eu queria, eu tava lendo porque eu tinha que ler. E aí, eu não sei nem falar direito do que fala Pirotécnico de Zacarias, porque é uma história, é um conto sem pé nem cabeça. O que eu lembro é que o Zacarias, ele é um narrador, e ele tá morto. Só que ao mesmo tempo ele tá vivo. E aí, tipo, ele foi atropelado por um carro e ao mesmo tempo que ele tá morto, ele tá vivo. E ele tá contando pra gente que, tipo, que ele se sente mais vivo morto do que vivo e que quando ele era vivo ele se sentia morto e não sei o quê. É muito louco, eu não queria ler, eu não prestei atenção, eu tive que ler umas 3 vezes pra apresentar um trabalho, foi chato. Depois tem Uma Vez, que é outro livro que eu tive que ler por causa da escola. Gente, uma coisa que eu acho uma tortura é ler livro por causa da escola. Porque não é divertido você ser forçado a ler o negócio, você lê porque você quer. E aí eu tive que ler por causa de um trabalho. Por causa de um trabalho não, por causa de um negócio que a professora pediu. Acabou que ela nem deu nota. Olha só que divertido. Então eu li à toa um livro que, tipo, não era nem um tema que eu queria, nem um tema que eu gosto, e eu não queria ler o livro. E aí o livro foi Uma Vez, que fala sobre um menininho, Félix, se eu não me engano o nome dele, eu pesquisei antes de fazer esse vídeo, espero que seja certo. Mas ele é bem criancinha, sabe? Tipo, ele é bem novinho, assim, ele tem menos de 10 anos. E ele tá vivendo na época do nazismo, só que ele vive num orfanato, os pais deles deixaram ele lá. E ele vive contando histórias. E nessas histórias ele sempre, tipo, coloca que os pais deles vão buscar ele de volta e não sei o quê. E é o jeito que ele tem de se proteger lá dentro do orfanato e tal. Mas ele recebe uma cenoura que na cabeça dele era um sinal de que os pais dele estariam indo buscar ele. E aí quando ele vê que as pessoas estão queimando os livros lá no orfanato, ele fica desesperado e fala, cara, meus pais estão em perigo, se estão queimando livros, devem ter queimado a biblioteca que a gente tem, eu não sei o quê. Então ele sai do orfanato numa aventura pra ajudar os pais dele. E nisso ele encontra outras pessoas e tal. E a gente vê muito do Félix perdendo a inocência dele, entendendo o que realmente tá acontecendo. Porque até ele realmente entender que, tipo, vai lá pra mais da metade do livro, na cabeça dele todo mundo só queria queimar livros e ele queria impedir isso. Ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Tipo, é legal de ler. Não é legal de ler, eu não gosto do tema. Mas o livro em si é bom, não é ruim. Eu só acho que eu nunca chegaria nele, porque não é um tema que eu gosto de ler. Eu ter lido por obrigação deixou ele bem chato pra mim. Mas é bom, tá? Ele é bom. Tipo, é diferente ver o nazismo retratado pela visão de uma criança, mas assim... Queria ter lido por vontade própria, não por obrigação. Talvez fosse mais impactante em mim, porque eu li num tédio. Então não foi, sabe? Não foi o impacto que era pra ser. Aí vamos pra um famosinho que eu acho que eu vou ser... Não odiada, mas assim, vão me julgar muito. Que é Clube da Luta. Então,
Em Clube da Luta, a gente tem um protagonista que tem insônia e que tava numa viagem de trabalho e quando ele volta, a casa dele simplesmente tá queimada. Casa não, ele mora num apartamento. E aí ele não tem mais o que fazer, não tem pra onde ir, não tem pra onde morar. E ele tem insônia, então ele procura um médico pra ter ajuda. E aí eu não lembro se ele não quer tomar o remédio ou se ele só tá cansado. Mas eu sei que o médico meio que cansa dele e fala, tipo, cara, vai nesse lugar que tem vários grupos de apoio e, tipo, você vai ver que a vida deles é bem pior que a sua e você vai parar de reclamar. E aí ele vai, só que aí ele começa a se apegar a esses grupos de apoio como se ele realmente precisasse deles, tipo, ele inventa doenças pra ficar nesses grupos de apoio e tal. E nesses grupos de apoio ele conhece a Marla e num bar, depois dele ter perdido o apartamento, ele conhece o Tyler. E nisso ele vai morar com o Tyler em algum momento, num surto assim da cabeça dele. E aí, tipo, ele não conhece o cara direito e ele vai morar com o Tyler. E junto, os dois criam o famoso Clube da Luta, né? E, assim, eles começam a se dar um pouco mal por causa da Marla e tal, porque, tipo, ela quer se meter muito na vida deles e um quer, um outro não quer, e dá tudo errado e fica tudo estranho. Mas, enfim, a lição do livro é legal, sabe? Tipo, dá pra entender a mensagem ali, é bacana. Só que... não sei, não foi pra mim, não me pegou, não me prendeu. Como eu gosto de sofrer mais do que é necessário, eu não só li o livro, como eu vi o filme logo depois de ler o livro, porque eu pensei, vai que eu gosto mais do filme. Não gostei. Tipo assim, eu gostei dos atores, é muito bom o filme, mas, não me fez mudar de ideia e continuo achando ruim. Mas assim, eu sei que o filme não é ruim. Eu sei que o livro não é ruim. Ele foi um marco na época que foi lançado e tal, mas não foi pra mim. Eu realmente não gostei, não me atraiu. Eu descobri o plot. Eu não sabia nada do filme, nem do livro, até eu ler ele. E eu fui descobrir o plot, tipo, no segundo capítulo. Eu tava conversando com a minha amiga e falei, é isso aqui, quer ver que é isso? E aí a hora que chegou o plot, eu fiquei, tá, eu já sei disso, vamos, o que vai acontecer agora? E aí aconteceu o plot, o final, e eu fiquei tipo... acho que era o plot. E eu fiquei bem triste. Eu nunca tinha descoberto o plot de nenhum livro e, tipo, estragou completamente a experiência pra mim. Talvez se eu não tivesse descoberto, tipo, eu não descobri por completo, mas eu tinha uma ideia e eu já tinha aceitado essa ideia na minha cabeça. Então, a hora que veio o plot foi tipo, tá, já sei disso. Cadê o resto da história? Eu nunca tinha descoberto o plot de nenhum livro, então eu fiquei bem triste porque simplesmente arruinou a minha experiência. Talvez se eu não tivesse descoberto, tipo, nenhuma parte, eu tivesse amado o livro e o filme, sabe? Mas, porque a minha amiga, eu dei o livro até pra minha amiga, mas ela adorou. Tipo, ela viu o filme, ela gostou e tal, mas não foi pra mim. Porque eu descobri o plot no segundo capítulo. Depois, em algum momento, acho que foi em dezembro, eu li um conto que se chama O Fim é Só o Começo. Eu não devo ter dado uma nota tão baixa de 3 pra ele. Fala sobre um garoto, que o nome dele é Felipe, e ele, pra impressionar o garoto que ele gosta, ele aceita um desafio de entrar numa casa que supostamente é mal assombrada por uma bruxa na cidade, e ele tem que entrar lá, pegar um objeto da bruxa e voltar. Só que aí, quando ele entra, ele realmente vê a bruxa. E a bruxa fala assim, tá, você vai sair daqui. Só que assim, você tem um prazo pra contar minha história pra cidade inteira pra saber o que aconteceu comigo. Senão, você vai vir ficar aqui comigo, olha só que divertido. E aí o Felipe fica desacreditado, ele fica desesperado. E tipo, não tem como ele simplesmente falar pros amigos dele, então, gente, meio que a bruxa tá aí e agora eu tenho uma dívida com ela, sabe? Porque, tipo, quem que vai acreditar que o cara viu um fantasma na casa, sabe? Tipo, não faz sentido. E aí, ele tá tentando agora. A gente vai acompanhar tanto o dia dele, o dia a dia dele como um adolescente, tipo, as questões dele sobre gostar do outro menino e não saber se ele gosta de volta, porque os dois são amigos, tipo, desde criança e coisa e tal. E sobre esse rolê da bruxa, porque, tipo, ele, sei lá, tem 3 dias pra fazer isso e ele simplesmente não acha nada da bruxa pra poder contar pra cidade inteira. Ele tá tentando, mas ele não consegue. E aí a gente vai acompanhar o processo dele de um adolescente tentando pagar a dívida com a bruxa e, tipo, poder continuar vivo, decidir se vai falar pro amigo dele se gosta ou não dele, porque, tipo, ele pode morrer daqui a pouco. E, enfim, muitas outras coisas. É bom, é nacional, tipo, é divertido, eu dei umas risadinhas, eu curti o jeito que foi solucionado, mas não foi
minha coisa favorita que eu li em dezembro, né? Tá, aí agora eu acho... É a última decepção, que realmente foi uma grande decepção, que é o conto Depois do Jogo. Eu acho que esse conto não chega a ter 20 páginas. Por que você tá decepcionada, Raíssa? Porque eu tava numa vibe de romance e esportes. Eu tinha lido um conto muito bom sobre esportes e um romance gay. E aí eu fiquei, cara, eu quero mais. E aí eu achei que Depois do Jogo seria esse conto que ia me ter mais, sabe? Tipo, tinha 15, 20 páginas. Eu falei, cara, rapidinho, vai ser divertido de ler. Não foi. Na Amazon, por algum motivo que eu desconheço, tá indicado de 12 a 18 anos esse conto. Não é pra maior de 18. Se eu soubesse, eu não tinha lido. Cara, eu ganhei traumas com esse conto. Tipo assim, pelo que eu lembre, tem um cara que ele tem problema com raiva. Eu não sei se é um problema, tipo, diagnosticado ele tem problema com raiva ou ele só é muito estressado. E aí ele resolve participar do futebol da escola dele pra, tipo, desestressar um pouco, sabe? E aí ele acaba se machucando em um dos jogos e aí o amigo dele ajuda ele a ir pro vestiário e ajuda ele com um machucado. E aí ele começa a ficar, tipo, opa, por que eu tô me sentindo assim por esse cara que tá só me ajudando assim de boa, tipo... A gente se conhece há mó tempo e eu nunca senti isso, o que tá acontecendo. Só que como é mais 18, vai indo pra um outro lado. Eu fiquei assustada. Eu queria um romance fofinho, um clichê, leve, doce. Eu ganhei uma coisa que eu não pedi. Eu sou traumatizada com esse conto até hoje. De bônus, traumatizei minhas amigas também, porque eu fiz elas lerem, entendeu? Mas assim, não recomendo. Assim, se você quer uma coisa mais hot, assim, um negócio mais 18 aquele ano, tá aí, Depois do Jogo. Caso contrário, não leia. Porque eu fui esperando um romance fofinho, doce, entendeu? Singelo, simples. Não foi isso que eu recebi. Como eu disse, não li tantos livros ruins em 2022. Eu fico muito feliz com isso, porque significa que eu conheço bem o meu gosto pra ler pouquíssimos livros ruins dentro de, tipo, todos os livros que eu li. Mas, enfim, esse foi o vídeo, então. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais também do canal. Eu vou deixar aqui embaixo e eu vou deixar o link na descrição. E eu sempre deixo o link de todos os livros na descrição também. Então dá uma olhada lá. É isso. Tchau!